Olá, sejam muito bem-vindas ao Elas em Cena, o podcast da Martinelli, onde contamos histórias reais de quem vive por aqui. Hoje, nosso episódio é especial, é dedicado às mamães da Martinelli. Mulheres que vivem os desafios e a delícia de conciliar o trabalho com a maternidade. O tema dessa edição é Cada mãe carrega uma história única. E é isso que vamos ouvir hoje, histórias. Histórias reais, cheias de força, de dúvidas, de escolhas, de amor. E principalmente, histórias de quem vive o que muitas vivem, mas que cada uma sente de um jeito só seu. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Elas em Cena. Dessa vez, uma edição especial de Dia das Mães. Eu sou Roberta Moreira, coordenadora de marketing da Martinelli, e é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Vou apresentar agora a vocês as nossas convidadas do dia. Simone Feuser, gerente administrativa da Martinelli. Gisele Vieira, contadora Martinelli. Olá, boa tarde. Vamos chamar também as meninas que estão com a gente de forma remota. Maristela Martinelli, gerente de filial Martinelli Criciúma. Olá, boa tarde. Zoraia Silva, redatora SG Martinelli. Olá, garotas, boa tarde a quem nos ouve. Meninas, eu quero primeiramente agradecer a presença de vocês. É muito importante estar com vocês aqui hoje para falar sobre um assunto muito gostoso, maternidade, não é mesmo? Vamos lá, hoje é Dia das Mães, a gente tem bastante assunto bem legal para falar. Simone, vou começar com você. Você viveu a maternidade em diferentes fases da vida. Você já é vó. Incrível, né, meninas? Linda desse jeito, quem diz? Obrigada. E eu queria que você contasse um pouquinho pra gente como é que foi esse processo para você. Bom, o processo ele é de aventura. Eu sempre comento isso com todas as meninas, né? E com os meninos também, que a partir do momento que você tem um filho, você entra numa montanha-russa de amor, de prazer, de preocupação. Eu fui mãe aos 19 anos de idade, né? Minha primeira filha, Letícia, nasceu saindo ali da adolescência, juventude, e foi um turbilhão de sensações, porque você é uma criança cuidando de outra criança, né? Então eu tinha muito receio de machucar minha filha, receio de como prover, de quem que vai cuidar, que eu precisava trabalhar, eu precisava estudar. Um pouquinho mais adiante, já estabilizados, né? Passou o primeiro susto, veio a Gabriela. Então, assim, como que eu vou agora cuidar de duas filhas? Eu também tinha 20 e tantos anos e queria estudar, queria fazer faculdade, queria conhecer o mundo, né? E foi um processo complexo, porque você tem que se abdicar de muita coisa, né? Você se isola muito, porque é a fase dos amigos. Então, você fica sem amigos, as suas amigas estão na faculdade, enquanto você está cuidando de filhos. Isso é complicado, até você se resolver, até você conseguir. Só que passa. E daí você vai conseguindo encaixar as coisas. Eu acho que quando a Gabriela tinha uns 3 anos, a Letícia já com um pouquinho mais velha, eu resolvi fazer faculdade. Trabalhava já na Martinelli e tive a oportunidade de voltar a estudar. Então, assim, foi mais um novo aprendizado. Você precisa ser mãe, você precisa ser profissional e você precisa estudar para se manter no mercado de trabalho, né? Tem mães que conseguem fazer um planejamento de ser mãe mais tarde, né? Conseguem adquirir a sua vida profissional, estudar e depois ser mãe. Que daí vão passar por essa complexidade depois. Eu tive muito cedo. E Davi, que é filho de Letícia, veio para o meu colo quando eu tinha 39 anos. Então eu fui vó muito cedo. Muito cedo, né? Hoje eu tenho um mocinho em casa, eu fui vó muito cedo. Caiu um pacotinho de surpresa no meu colo. Foi fácil? Não, nem um pouco. Continua sendo fácil ou difícil? Não, as coisas só se encaixaram. Com o tempo a conta fechou e a maternidade ela se tornou uma das melhores coisas da minha vida. Ser mãe hoje eu digo que é a melhor atividade que eu tenho, né? Ter para quem voltar, ter por quem lutar, ter o trabalho, né? A gente está aqui falando dessa questão da maternidade dentro da Martinelli, onde eu acompanho tantas mulheres, né? As auditoras aí que nos representam tão bem. Nós ficamos mais no escritório, né, Giza? A gente fica ali escondidinha atrás da mesa, fazendo uma outra parte da empresa rodar, mas a gente acompanha as meninas. Então a gente vê que elas passam as mesmas dificuldades que a gente,
né, de várias formas, e que depois de um tempo isso se dissolve. E você vai entendendo que é bom, que é gostoso e que agora eu passo outras preocupações, porque eu tenho filhas adultas, moças, como a sua mãe, Roberta, passa, né? Com certeza. Você está aqui do Rio de Janeiro, em Santa Catarina, né? Vivendo em Joinville. Então, a sua mãezinha está lá preocupada com você. Sempre. Né? A Mari, né, Mari, com o filho morando fora, tudo. Então, isso vai se dissolvendo ao longo do tempo e a gente vai aprendendo a ser mãe da forma que a gente consegue. Eu tenho certeza que todas nós, em qualquer fase da vida, fazemos o melhor que podemos. Com certeza, não tenho dúvidas disso também. Gisa, você foi mamãe na pandemia, né? Enquanto o mundo estava parado, aquela loucura toda que a gente viveu de uma forma muito tensa, né? E como é que foi para você ter que se dividir essa preocupação do trabalho, da gravidez, da Valentina linda? Conta um pouquinho pra gente, por favor. Então, diferente da Simone, né, eu estudei, me formei, casei, então foi planejado, não era para ter tudo certinho, né? Então eu engravidei em novembro, em março, abril começou a pandemia. E era um medo, né? O incerto era bem no auge da pandemia, né? Tinha uma época que ia só praticamente eu e a Simone, a Andréia, o seu Nereu, e tinha todo aquele cuidado, né? De não passar para o não pegar, né? Na verdade, de pegar e de passar para o outro, né? Sim. E além disso, nós temos os nossos pais também tinham medo também em casa. Né, era tudo... Só que, por outro lado, no escritório a gente não tinha contato com o cliente, não tinha contato com o público, então isso deixava um pouco mais seguro, né? E aí foi passando o tempo e depois surgiu um problema que foi a pré-eclâmpsia que eu tive. Caramba. E aí passou um pouco o medo da pandemia, né? E aí eu tive esse problema. Então, assim, na pandemia, com pré-eclâmpsia ainda, e aí eu não podia receber visita, não podia nem ajuda dos meus pais, né? Eu não pude fazer um chá de bebê. Só que a Martinelli fizeram uma surpresa linda lá para mim. Ai, que delícia. Sem esperar, sabe? As meninas da Martinelli, o seu Nereu, foi bem especial, assim, um momento bem marcante. E aí depois eu tive que me afastar, fiquei no hospital e também assim foi difícil porque eu não podia ter a minha mãe junto, que é a mãe que a gente quer, né, a nossa mãe. Sempre. Né? E só o meu marido e passou assim. E então, mas isso assim, eu acredito que por ter me virado sozinha, muito assim me fez assim, acho que mais forte, eu soube lidar, passei esses desafios tudo, a gente ficou mais, acho que mais juntas ainda, assim, sabe? E hoje fica essa lembrança, assim, né? A gente veja a foto do batizado, tem foto com máscara, sabe? Nossa. Mas graças a Deus, assim, passou e ficou né? Um momento, assim, bem marcante mesmo. A gente fala que é a menina de pandemia, né? A criança de pandemia. Né? Nossa. E tinha todo o cuidado, né? Toda essa preocupação, medo. Né? Super válidos, né? Impossível. Eu imagino que, assim, eu não sou mãe, né? Mas mães de primeira viagem já tem uma certa preocupação. E aí vem a pandemia, que é super novo também. Então, são dois cenários muito novos ali acontecendo simultaneamente, isso, né? E foi bem no auge, né? Ninguém sabia o que ia acontecer. Ninguém sabia. E mais o risco. Depois aí passou um pouco ali que a gente se habituou. Mas tinha o alto risco também, né? Então foi bem difícil, assim. Começou ali já os desafios da maternidade. Nossa, ali, eu né? imagino. E aí eu brinco com ela, assim, que por isso, porque ela é grudada em mim, a gente é super apegada. E eu brinco com ela que é desde a barriga da mamãe que a gente tá ali juntinha, né? Mas eu tinha, assim, o meu medo era só dela. Eu nunca pensei em mim, assim, que poderia acontecer alguma coisa comigo. Era só o medo dela. A gente nem pensa, eu acho, nós, porque queria muito que ela viesse ao mundo. E ela veio, assim, super saudável, né? Graças a Deus. Pequenininha, né? Que teve que vir antes. E o risco foi meu depois. Então, eu levei uma semana até ter alta, até estabilizar tudo o problema. Você ficou internada? Eu fiquei uma semana. E ela teve alta no outro dia. Meu Deus! E aí só eu e meu marido no hospital, e aí eu tinha a minha madrinha e uma prima para revisar, porque precisava de alguém comigo 24 horas. Olha. E aí a pressão estava muito alta, assim. Eu
Só tive, assim, sorte mesmo de não ir para UTI, né? E ela foi o meu milagre, né? Mas, né? E assim, mas em nenhum momento eu pensei assim que poderia ser comigo esse problema, poderia ter um risco comigo, né? E tinha, né? Sempre, tanto que depois só nela, só pensava nela, só queria ela, né? A minha mãe fala uma frase muito parecida. A minha mãe sempre falou assim: a mãe se anula, né? A mãe esquece de si e só pensa no outro, né? E quando ela nasce a mãe também, né? A gente não sabe como vai ser. Gente surge, né? Se vai dar conta, como que é, né? Mesmo que faça curso, só quando o bebezinho tá ali no colo que a gente vê que aprende, eu acredito, né? Nasceu o bebê, nasceu a mãe junto e foi passando, foi me virando e graças a Deus, né? Nossa, que história, Giza. Mas é bem marcante, assim, é um filme, quando comenta, assim, quando lembra, é um filme que passa um filme, assim, né? Sim. Eu imagino. Mas é a alegria da minha vida, né? Não... Ela é linda. Ela é a cara da Giza, pessoal, vocês não imaginam, viu? É a mini Gi. Mari, eu quero saber um pouquinho da sua história agora também. A maternidade se deu para você através da adoção, né? São filhos gerados no coração. E a gente quer saber um pouquinho como foi para você, como foram os seus desafios. Por favor, conta pra gente. Eu nunca tive pretensão, assim, quando solteira, assim, de adotar ou pensar em adoção. As coisas foram acontecendo e na época, minha primeira adoção tem quase 36 anos, né? Meu filho mais velho tem quase 36 anos, mora no exterior, já tenho um neto, tive gestação, não tive com quem conversar, mais velho, e ele apareceu assim de um dia para o outro e eu não tive tempo para preparar, não tive gestação, não tive com quem conversar, de curso daqui, curso de lá, conversa, faz pré-natal, não tive nada disso. Então, eu amanheci no belo domingo e, olha, tem um bebê, vamos entrar com o processo e foi o que aconteceu. A minha segunda adoção foi muito difícil, muito dolorido, a mãe não queria, mas sempre assim, nas proximidades, e o medo de sequestrar, o medo da perda, o medo, sabe, medidas restritivas, inclusive, né? Foi muito difícil. Das 3 adoções que eu tive, com certeza essa foi a mais difícil assim de suportar. A minha terceira adoção, o meu filho já tinha 13 anos, né? Ele veio de uma situação de adoção internacional, exclusão de adoção internacional, e as 3 irmãs dele foram adotadas na Itália por 2 casais, e ele foi excluído da adoção por esse casal. Então, foi uma adoção, assim, bastante conturbada pela aceitação da minha família, não de não aceitar uma criança, mas pelo processo da minha vida de já ter 47, 48 anos, 2 filhos adultos, já com um curso superior concluído, já no mercado de trabalho, e eu também com uma situação já estabilizada, vamos dizer assim. Eu já estava sozinha, né? Não tinha um pai para essa criança. Então, a idade também, né? 13 anos, né? Tudo isso era motivo, assim, de preocupação da minha família, né? Que não é pequena, né? É muito grande, né? Então, todo mundo, assim, poucos me apoiaram, né? Na decisão, mas depois de decisão tomada e conhecendo, aí foi todo mundo assim, aceitou e incentivou e consideraram assim uma atitude assim bastante corajosa, né? Bastante corajosa assim de tomar essa decisão. E foi um processo bastante rápido, por ser já uma exclusão de adoção, inclusive internacional, com 30 dias entre 12 de outubro que eu o conheci, até 22 de novembro, ele já veio morar comigo e eu já tive a guarda provisória e com 90 dias eu já pude entrar com o processo de adoção. Hoje
a minha incomodação, né, como eu tinha falado para vocês antes, ele já tem 12 anos, vai fazer 12 anos que ele mora comigo. Ele se forma agora em agosto, né, se tudo der certo, em medicina veterinária, e é o meu maior desafio. Eu acredito que em termos de relacionamento, ele tem 25 anos hoje, veio morar comigo com 13 anos e nós estamos nos conhecendo e tentando nos entender. Então, não é questão de ser filho biológico ou não, adotivo, sim ou não, mas é uma questão de conhecimento, né? É muito diferente das outras adoções que eu tive. Nossa, Mari, que história bacana. É de muita coragem mesmo, viu? Parabéns, porque é linda essa história. Mas outra história também que envolveu muita coragem foi a da Zô, que assim como inúmeras outras mulheres pelo mundo afora, teve a maternidade solo, né? E aí a gente pensa assim, talvez como provedora também, a preocupação entre conciliar carreira e maternidade também só aumenta, né? Zô, conta pra gente um pouquinho da sua história com maternidade. Eu estou aqui ouvindo a história dos colegas e pensei o tempo, todos comentaram do tempo. O tempo é esse senhor que tudo ajeita, tudo organiza, tudo regula, né? E na minha vida não foi diferente, na minha maternidade não foi diferente. Eu não deixei, talvez, de fazer praticamente nada do que eu sonhasse para a minha vida, buscasse para a minha vida, mas eu precisei respeitar esse tempo. Houve um tempo diferente, precisei encontrar o tempo certo para fazer as coisas. Então, o maior impacto foi isso, o impacto do tempo das coisas. E esse tempo, né, Senhor, ali que tudo ajeita, foi regulando, foi trazendo conhecimento, foi trazendo experiência, foi trazendo confiança. Tem uma frase bonita que eu gosto, que é do Gabriel Garcia Marques, o meu escritor favorito. Ele fala assim, na abertura de um dos livros dele, que a vida não é aquilo que a gente viveu, mas é aquilo que a gente recorda e como a gente recorda para contar. Hoje, olhando dessa perspectiva, os 33 anos de tempo que se me separam aqui do momento em que eu fui mãe, o que sobrou, né, o que o tempo organizou, o que sobrou é uma história bonita, é um caminho bonito, de muito aprendizado, de muita união. Eu, naturalmente, a minha filha, somos muito unidas, somos só nós duas o tempo todo, né? Claro, com uma rede de apoio, claro que com pessoas ajudando, mas a intimidade sempre vivida em duas pessoas, em duas mulheres, que nos tornou muito parceiros. Então, a história que sobrou para mim é uma história de alegria, de satisfação, de felicidade, de dever cumprido também. Eu nem usaria a palavra coragem, mas agora que você comentou, eu acho que um tanto de coragem e confiando que, com o tempo, tudo se organiza e tudo dá certo. Nossa, Zô, com certeza. E as histórias estão lindas, a gente está amando saber. Agora a gente quer saber da parte prática, que a gente sabe que nem tudo são flores. Giza, você já contou um pouquinho pra gente ali como você conciliou, se dividiu, só que a gente sabe que nem tudo são flores. Como você fez para não pirar e dar conta de tudo, grávida, pandemia, casa, família, tudo ali? Como que você deu conta de tudo? Eu acho que a gente não dá conta de tudo, né? Primeiro é isso, né? Não, nunca. A gente Nós falamos, fica devendo alguma coisa. Nós falamos bastante disso no último Elas em Cena. A gente não dá conta de tudo, a gente já sabe. Mas aí que tá, né? A gente quer ser perfeita em tudo. E às vezes acaba não dando conta de tudo. Sim. Então a gente tem que abrir mão de algumas coisas, né? Então, assim, eu sempre estudei, então eu parei de estudar porque veio ela. Então eu me dediquei a ela, tudo, né? E aí aproveitei e não tinha como, assim, estudar. Eu tinha ela, por conta de toda a pandemia, toda a situação, né? Uhum. Não tinha. E aí agora ela tá maiorzinha, agora eu tô retomando.
Eu era sempre uma correria antes, eu estudava academia, então eu parei isso, né? Retomei, mas assim, porque foi planejado, eu sabia que ia mudar. Sim. Então eu consegui, assim. Mas conta muito também, assim, a rede de apoio, né? Então, Total. tenho a minha mãe que me ajuda muito, tenho a minha cunhada. Então, isso é muito importante também, essa ajuda, sabe? Até porque é exaustivo, assim. Então, assim, só a mãe entende. Até, assim, a Simone, assim, eu já lembro que a gente sempre conversava. A mãe, quem entende, assim, às vezes pode achar que a gente está reclamando, né? Pelo cansaço, pela exaustão. Mas a mãe, sempre a mãe ou a mãe da mãe que vai entender. Então, se a gente trocar uma ideia, ela vai entender o que eu estou dizendo, sabe? Porque já passou. E isso também, quando a gente se torna mãe, a gente entende o que a outra mãe passa. Então, assim, é igual o amor, assim, a gente ama muito, sabe? Que é amado. Mas quando a gente tem o nosso, a gente entende o que é isso, né? Então, a gente entende muito das nossas mães, né? Isso, o que elas Minha passaram, mãe fala muito isso. Como foi Tem pra coisas que a elas, gente né? só vai entender quando a gente for mãe, né? Isso eu já sei, já estou preparada para isso. Mas assim, a gente priorizar, né? O que é mais importante agora, sabe? Claro, o trabalho, sempre o trabalho, a maternidade junto. É não querer dar conta de tudo, porque senão a gente pira, não dá conta, né? Então, vamos priorizando o que é mais importante, sabe? Com certeza. Organização, né? Sim, e por falar em dar... Oi, Mari. Diga! Não, quando a Gisa fala em não dar conta de tudo, né? Quando a gente não tem filhos, você tem tudo arrumado, você tem enfeite, você tem florzinha, você tem, né? A partir do momento que você passa a ter filhos, né? Aí a sala desarrumada, cheia de brinquedos, cheia de roupinhas e às vezes uma fralda, né? O tapete da sala já não é tá mais virou sala. de amarelinha já, né? A sala não é mais sala, é Space. Eu falo isso porque eu já passei da fase dos filhos e comprei sofá novo, arrumei tudo tal, e eu passei pela segunda fase de 3 netos. Então, a minha parede da sala virou quadro de pintura e de desenho. Arte moderna. Arte moderna. A outra sala virou pista de corridas, e skate, motoquinha, gira-gira. E hoje em dia, eu ainda tenho quarto de brinquedos e a minha sala ainda é sala de brinquedos. Então, olha a transição, né, de ser vó e ser mãe. Mesmo priorizando, a gente esquece da parte mulher. Você prioriza a parte onde você é mãe. Onde você sempre o filho é prioridade. Nossa, eu imagino. É bem isso mesmo. Eu imagino mesmo, né? Só fico imaginando. Se depois agora, a Maristela falou assim, agora somos vós e tal. Sim, até achei que vocês iam chamar para um podcast de vó, né, Mari? Pois eu, você, Nereu, a gente podia fazer um encontro de avós. Olha, então você que está em casa, aguarde. O próximo Elas em Cena é sobre vó. Pronto, ó. Que gostoso. Vai ser um papo bem legal também. Você sabe que qual é a melhor coisa da maternidade? Qual? Diga. É ser avó. Zô, você já é avó? Através da maternidade. Não, eu não sou e provavelmente não serei. Então tá tudo bem. Minha filha e meu genro decidiram que não querem filhos. Ih, caramba, olha que problemão. Ficou um shade no ar aí pra sua filha agora, hein? Eu senti que ficou aí uma energia assim, solta. Tu sabes, Zô, que eu tenho 17 anos de história dentro da Martinelli, sempre trabalhando na parte interna, né? A SG veio recentemente aí pro nosso grupo, então eu acompanhei muitas meninas, como a Gisa também. E tem uma das questões que eu sempre falo, assim, quando as meninas dizem assim, você foi mãe tão cedo, e você continua a sua vida, e você vai em show, e você trabalha, e você arruma o cabelo, e você faz unha e tal.
Gente, é uma situação que não significa que a gente é heroína porque a gente faz tudo isso. A gente se sente em dívida em alguns pontos. E eu sempre falo para as meninas uma questão, quando eu escuto isso, que a Zô falou, minha filha, meu genro decidiram que não vão ter filhos. Não tenham. A maternidade, ela não é uma obrigação, né? A maternidade, ela é uma doação. E os nossos filhos, quando dizem assim, a minha filha mais nova diz que não quer ter filhos, né? Uhum. Quando eles dizem isso e tomam essa decisão e levam essa decisão realmente para a vida adulta e o reloginho biológico que ele tem prazo de validade, então a gente sabe, né, que é uma decisão que, se tomada, né, é difícil de ser revertida. Não tenham, porque ele não é uma obrigação. A gente tem que abrir a cabeça que não é porque Simone foi mãe que Letícia e Gabriela precisam ser. Letícia já é mãe, mas que Gabriela não precisa ser mãe. E tem essa cobrança, né, Si? Não pode. Exatamente. Não pode. O nosso mundo está aberto, as pessoas elas têm que ter a possibilidade de escolher a carreira, né? Eu tenho casais de amigos que decidiram conhecer o mundo. E que tá delícia! Tudo bem. Tá tudo bem. Tá tudo bem. É o filho que eles estão gestando. São as viagens, são o conhecimento deles. Lá na velhice vão se arrepender. Ok, preço que vão pagar lá na frente. E também podem não se arrepender. Sim. Muitas vezes se fala que a gente tem que ter filhos porque os filhos cuidem da gente, né? Eu sou vó, mas hoje eu já me preparo para uma outra etapa da vida que a Maris conhece bem, que é começar a ser mãe da minha mãe. Os cuidados com a minha mãe. Né? Então, assim, eu já entendo assim, poxa, eu não posso pensar que Letícia e Gabriela vão cuidar de mim. Eu não fiz filho para cuidar de mim. Exatamente. Né? Eu fiz filho para viver a maternidade. Simone, você tem toda a razão. Hoje eu tenho uma grande responsabilidade sobre os cuidados da minha mãe, que já está partindo para os 99 anos, né? Sim. Então, a minha mãe já é tetravó. Olha. E assim, a cultura das gerações, elas são diferentes. Eu fui criada sempre com a ideia assim, de um filho precisa cuidar dos pais. As gerações que estão aí agora, eles não pensam mais nisso. Eu, por exemplo, não penso mais que um filho vai cuidar de mim. Eu preciso me preparar para uma velhice. Não esperando que o meu filho tenha essa responsabilidade. Ele precisa ter responsabilidade com os filhos dele, não com a mãe dele. Então, é cultural isso, eu acredito que seja cultural. As gerações estão pensando diferente mesmo. Exatamente, e é aquela frase que a gente escuta muito, os filhos são pro mundo, né? Eles são do mundo, eles vão crescer e vão ter a própria vida. Eu falei para você numa conversa que nós tivemos que eu gosto de ser a mãe desnecessária. Verdade. Eu gosto de ser a mãe que não precisem de mim. Eu não sou a mãe que liga o tempo todo que paparica, que isso, aquilo, não faz muito parte de mim, isso é muito lógica, né? Mas eu gosto de ser a mãe amada. A mãe que quando precisam, mãe, o que eu faço? Mãe, o que acontece, né? Mãe, tô pensando em não ter filho, mãe, como é que a gente vai discutir essa situação? Como é que eu não vou te dar um neto? Exatamente. Então, assim, eu quero ser a mãe assim, como eu imagino que todas as meninas que estão aqui, elas também queiram, né? Que a gente não seja dependência emocional de filho, mas que nós sejamos amadas, uma né? Amiga também, né? Amiga, isso, de uma forma assim que os filhos possam voltar pro colo. Não pode voltar pro ventre, não pode voltar pro barriga, porque volta pro colo, que volta pra casa, que volta pro cheiro, né? Pro aconchego. Então é assim que a gente pensa dos filhos, né? Como a Maris falou, o mundo mudou. E a gente tem que encarar essas realidades todas, né? Exatamente. A gente acompanha cada vez mais, a gente escuta mais mulheres falando que não desejam ser mães, né? Justamente para focar na carreira, né? Isso acontece muito. E eu queria te perguntar também, Simone, voltando assim agora. Tudo bem, escolheu não ser mãe. Ok. Como é que a gente concilia ali? Como é que a gente tenta conciliar, caso opte pela maternidade, com o profissional? A primeira coisa é não pirar, né? Não pirar. Não pirar. Eu vou falar muito da minha experiência, tá? Tá. A gente trabalha numa empresa, né? A gente está aqui com muitas mães. Se você pegar o quadro de mães da Martinelli, você deve ter feito o seu levantamento. Olha, fiz. Né? Muitas. Nós temos muitas mães, muitas. E também nós temos as esposas dos nossos colegas de trabalho, que são mães ali, que a gente sabe que elas também passam os perrengues delas. A primeira coisa é não surtar.
Porque assim, ó, tudo bem, eu trabalho, eu tenho 2 filhas. Minha avó tinha 10. Meu Deus. Então, assim, quantos filhos que vocês são? 11 ou 12, Maris? 11 e mais o padre, 12. Então, a dona Valentina não surtou. Ela está lá com 90 e poucos anos, tudo bem. Ela não trabalhava numa empresa, ela não batia cartão nem nada. Mas ela tinha lá as coisas, os afazeres dela, plantava tudo. E ela tinha esse monte de filho, ela não surtou. Então, o que a gente tem que colocar na cabeça da gente é que a gente vai falhar. A gente vai falhar um pouco no trabalho, a gente vai falhar um pouco como mãe, a gente vai falhar conosco, né, como mulher. A gente vai se deixar alguma coisa de lado, Sim. ou é academia, ou é pintar a raiz do cabelo, ou sei lá o quê. A gente vai deixar do marido, do namorado, do que for. A gente vai esquecer um pouquinho deles, porque são muitas tarefas ao mesmo tempo. Então, o equilíbrio maior, eu acho que ele está aqui dentro. É mental. Saber que tu vai dividir um pouquinho. No trabalho, eu vou tentar ser o máximo possível no trabalho. Quando eu estou em casa com a Valentina, eu vou ser o máximo de manhã possível. Eu vou ter que entender que o tapete da minha sala virou play, que eu vou pisar em Lego, e que aquela pilha de roupa que às vezes está lá me esperando para passar e para guardar, ela vai esperar às 4 horas da madrugada, quando tudo estiver silencioso, e o dia que eu conseguir fazer. Porque se tu quiser fazer tudo ao mesmo tempo, tu surta. Sim. Daí tu não é mãe. Isso que eu penso, prioridades, né? E o tempo, ele passa muito rápido, ele foge pela mão da gente, né? Como a Zô falou, né? Ele é o Senhor de tudo, nós estamos falando de tempo que o tempo inteiro. Tempo todo. Então, assim, se tu surta, tu perde muito tempo. Se tu cria uma ansiedade, se eu tô certa, se eu tô errada, tu perde muito tempo. E tu perde o tempo mais precioso, que é viver, que é ver a criança crescer nos teus momentos que dá. A Giza tem os momentos dela que ela consegue pegar a Valentina e ver, e a Valentina está crescendo. É isso aí. Então, se ela for para casa surtada, porque talvez ela errou um pouquinho no trabalho, porque ela não conseguiu, né, não ter a mesma, né, às vezes deficiência lá de quando a gente não tem filho, porque a cabeça da gente está pensando em várias coisas ao mesmo tempo, e chegar em casa e ficar só pensando nisso, ela não dá atenção para bebê dela. E se ela for para o trabalho o tempo todo pensando que ela deixou a filha dela na creche, ela também não dá atenção para o trabalho. Sim. Entendeu? É um equilíbrio. Tu tá aqui, ó, com 2 pratos na mão e o tempo todo se equilibrando. Hoje, eu não tenho essa questão. Aí, eu vou para o trabalho, eu posso sair às 18 horas e ir para casa, porque somos todos adultos em casa agora. Eu não tenho ninguém me esperando para dar comida, eu não preciso pegar ninguém na creche. Adiantou eu estar naquele tempo todo surtada? Elas cresceram. É sempre o que eu falo. Elas crescem. Relaxa, relaxa. O tempo passa, as crianças vão crescer, o teu tapete não vai estar cheio de Lego, a não ser quando os netos entram para dentro da tua casa, né? Que daí eles tocam o terror. E daí a gente deixa mesmo, porque a gente já entendeu a E é sensação diferente, de ter. Simone, conta. Porque Total. a minha avó, uma vez, falou isso pra minha mãe ficou super braba. Ela falou assim pra minha mãe, né? Olha, eu te amo, mas os meus netos eu amo assim de um jeito. Ela falou, ser mãe é incrível, mas ser vó é incrível. Queria ouvir um pouquinho de você. Já que a gente está indo por esse lado, vai. Vamos sair da pauta. Ó, virou uma bagunça aqui. A gente vai fazer o que a gente quiser agora. Vai, Mari e Si, expliquem pra gente. Vai, falem um pouquinho da Vou deixar a Mari da falar, parte de porque vó. a Mari tem 3, eu tô devendo 2 aí na fila dela. Hoje eu recebi uma mensagem do celular do meu genro, que era o Lucas. E ele diz assim, vovó, tá na hora da gente fazer um plano maligno, vovó, vamos fazer um plano maligno. Então, assim, não existe amor tão grande como amor de vó. Não existe isso, né? Não existe limite para o amor, limite para o cartão de crédito, limite para as suas energias. Não existe nada, nada. É uma coisa assim que transcende o amor que você tem por um neto. O Lucas e a Giovana são vizinhos aqui. Então, às vezes eu recebo um WhatsApp. A mãe pode pegar lá para mim na escola, na creche, aí você faz toda aquela ginástica e você vem embora assim, 2 atrás, pega aqui, empurra lá, grita aqui, xinga lá os 2, 3 e 6 anos. E aí eu disse assim para minha filha, Júlia, hoje eu poderia ir para adoção do caminho, assim.
de tão assim, ativo, né, de tanta energia, mas assim, eu curto muito isso. E realmente é verdade. A gente ama muito o filho. Mas o filho é um amor com muita responsabilidade. E o neto não. O neto é um amor, mas a responsabilidade é dos pais. Vem com essa leveza, então, né? É um amor que vem um pouco mais leve, então dá para aproveitar um pouco mais, a gente pode dizer assim? Muito mais. Que a gente sente, né, Mari? Tá bom, e você devolve. Você que chega na Faz a bagunça, né? E devolve pros pais. E a gente sente, né? Eu não sei qual... a gente não conhece a história de todo mundo, mas as relações nossas com os nossos avós, né? Então, eu sempre tive minha avó, principalmente a avó materna, muito presente. No entanto, que quando o Davi nasceu, é uma das cenas marcantes, assim, na minha cabeça. A minha avó tinha quebrado o fêmur e ela não pôde ver o bebê logo depois que nasceu, nem nada. E quando ela foi para casa, nós levamos o Davi lá. E ela olhou para mim e disse assim, minha neta, me dê cá seu neto. Então, eu imagino a emoção para aquela senhora... Total. De poder presenciar isso na vida dela ainda, né? Minha neta me dê cá seu neto. E daí eu fiquei olhando ela e disse assim, quanto amor que essa mulher depositou em mim, porque eu sou uma das netas mais velhas. E daí eu entendo a relação que ela tinha um pouco comigo, mesmo sendo mais rigorosa, mais brava e tal, de que eu tenho com o Davi, que a Mari tem, né, com os netos dela. E o que a gente mais tenta é não interferir em nada, né? Sim, não claro. interferir em nada. Eu adoro quando o Davi vem dedurar a minha filha, diz assim, a minha mãe não me dá comida saudável, a minha mãe não deixou fazer isso e tal. A avó deixa. Se a gente não deve se intrometer na maternidade alheia, quem dirá na vida de vó, né? Claro que não, porque vó é mãe com açúcar, né? Não é o que dizem por aí? É mãe com açúcar. Então tá bom, meninas, eu vou dar razão para dona Lene, que aos seus 90 anos está lá do interior do Rio me ouvindo, tá bem? Mas eu acho muito bacana porque assim, ó, eu acho que vó é uma das principais redes de apoio, né? E pra gente falar sobre rede de apoio, você, como mãe solo, Zô, o que foi a sua rede de apoio para você? Foi fundamental, né? Fundamental. Eu gosto de frases, né, garotas? Estou ouvindo vocês falando e estou lembrando, assim, de frases. Tem um provérbio que diz, um provérbio africano, se eu não me engano, que diz que é preciso uma aldeia inteira para se educar uma criança, para se criar uma criança. Eu acredito muito nisso. Eu tive essa aldeia, eu tive essa rede de apoio que foi fundamental e ela veio das famílias, da família paterna e materna, ela veio da escola, ela veio de uma escolinha de contraturno que ajudou no meu processo, ali na minha jornada de maternidade. Ela veio de amigos, ela veio de escotismo, que em determinado tempo a Hannah foi escoteira, né? Foi lobinho, escoteira, é um movimento muito bacana que também ajudou muito no meu processo ali de maternidade, um movimento muito íntegro, com outras famílias, com muitas crianças, um movimento que ensina, te tirava já um pouco as crianças da parte dos eletrônicos, da vida digital, e ensinava a fazer a própria barraca, a fazer um acampamento, a fazer a própria comida. Então, trazia, assim, conceitos, valores muito interessantes, que às vezes, mostrados por outra pessoa que não seja a família, a criança, o adolescente também recebem melhor. Então, foi muito legal. Foi uma rede de apoio gigante e que fez, com certeza, toda a diferença. Tivemos também, claro, momentos difíceis, momentos sozinhas, e nesses momentos, como vocês têm dito, a gente escolhe o pratinho que vai deixar cair, né? Tem momentos que a gente precisa focar mais na carreira, em momentos que a gente precisa dar mais atenção para os filhos, dependendo da fase em que estão. Tem momentos que a gente precisa também entender que eles precisam treinar a independência, treinar a autonomia, a gente precisa dar espaço, a gente tem que aprender a confiar, a gente tem que aprender a respeitar essa necessidade de autonomia e de independência deles. E
E com a rede de apoio tudo fica mais possível, né? Menos traumático, assim. Eu tive essa rede, foi muito fundamental. Principalmente dos avós, a minha filha teve os melhores avós do mundo, e nós temos a felicidade de ainda a minha sogra ainda estar conosco, e ainda é uma pessoa muito, muito atuante, muito companheira, muito participativa na minha vida, na vida da minha filha também. Mas todos os avós, os 4 avós, sempre estiveram muito perto, muito próximos e nos apoiando bastante. Que bacana. Você contou um pouquinho da nossa rotina. Vou perguntar um pouquinho para você agora novamente, Mário. Como que a maternidade chegou? Você contou para a gente que foi alguma das vezes de forma inesperada, forma rápida ou demorada, né? Como é que foi para você conciliar na rotina toda essa mudança que teve? Olha, foi muito difícil. Por quê? Giuseppe chegou num domingo e na segunda eu deixei com a vizinha e fui trabalhar. Só para você ver como foi difícil. Foi bem... Eu fui assim, sabe, a maior consciência pesada, sentimento de culpa, não consegui... na época, a legislação não apoiava, né, a licença maternidade para adoção. Foi muito difícil mesmo. E na época, né, eu tinha marido e ele fez esse papel assim de ficar muito próximo. Mas a gente tinha essa vizinha que se tornou babá por um tempo dele, por um tempo até a gente conseguir uma pessoa mais de confiança para ficar em casa mesmo. A gente não fez a opção por creche, até porque na época, né, a situação financeira não ajudava muito e era muito mais fácil ter uma rede de apoio, contratar alguém para apoiar a gente em casa. Então mas assim, sempre com muita culpa, assim, sabe, muita culpa, deixar uma criança com 2 dias, 3 dias já com uma pessoa estranha, vamos dizer assim. Mas o tempo passa e as coisas se resolvem, né? O meu filho, Giuseppe, é um menino bem resolvido e hoje ele também precisa fazer isso, né, para poder trabalhar, então está tudo certo. A Júlia tem uma história assim, na época ela foi deixada lá em casa por uma secretária que eu contratei, né, para me auxiliar, porque eu já tinha o Giuseppe, precisava desse apoio. E a Júlia era a sobrinha dela e ela acabou deixando a menina lá em casa e a gente entrou com um processo de adoção. Ela tinha 1 ano quando isso aconteceu. Então, aí ficou muito mais complicado, sabe? Ficou muito mais complicado. A mãe morava mais longe, não era na mesma cidade. E leva, busca, um dia um fica, o outro fica, até que a gente sempre teve sorte, assim, com as pessoas que nós colocamos dentro de casa. Prioridade eram as crianças, cuidar das crianças. Se ficasse roupa para lavar, se ficasse pia cheia de louça, se ficasse... Não importava. O importante era que as crianças fossem bem cuidadas e elas foram bem cuidadas, sabe? Sempre isso. Até que chega num momento, assim, que eles vão crescendo, né? E isso... você deixa de ter aquele sentimento de culpa, né? Eles vão tendo mais liberdade e as coisas vão fluindo naturalmente. E hoje você vê seus filhos fazendo isso, buscando alguém para cuidar do filho, buscando uma babá, colocando um período um pouco maior em creche e tal. E hoje a gente enxerga, acho que hoje em dia, para essas gerações novas, assim, é mais natural isso. Nós fomos muito criados debaixo das asas, né, igual a pintos, né? Então, e essa geração, por exemplo, da minha filha, ela faz isso, acredito, sem tanta culpa, né? Com esse sentimento de culpa que todas as mães têm, né? Todas as mães têm. Mas hoje em dia a mulher já está mais, tem um pouco mais de liberalidade, a mulher, ela domina o mercado de trabalho, ela está mais independente, já consegue salários equiparados aos homens também, né? E o crescimento financeiro também proporciona uma qualidade de vida melhor aos filhos, né? Eu acho que isso nós também buscamos hoje em dia. E rede de apoio, ou você tem naturalmente, ou você paga, né? E as coisas vão se resolvendo naturalmente.
Com certeza, Mari. É isso. É muito... Nossa, como é gostoso. Gente, eu tô amando esse encontro. Tá sendo uma aula. Tenho certeza que as meninas de casa estão gostando bastante também. A nossa pauta, a nossa campanha, na verdade, Dia das Mães, na Martinelli esse ano, ela fala exatamente sobre isso. Cada mãe é uma história única. E, assim, nós gostaríamos de chamar muitas mães, outras também, muitas outras colaboradoras para estarem aqui com a gente hoje também, mas, infelizmente, né, não seria possível. Agora, meninas de casa e meninas aqui que estão comigo, eu gostaria de convidá-las a assistir junto com a gente um depoimento muito legal da dona Carmen Lúcia. A dona Carmen, ela trabalha lá com a gente, junto com as outras meninas da Copa, nos dando todo um suporte, um carinho ali diariamente. Ela fala por ela, mas ela representa várias outras mães também. Eu queria convidá-las para ver esse depoimento super carinhoso, só para combinar com ela também. Vamos lá, dona Carmen, por favor. Hoje não vou contar uma história, vou contar a minha história. Fui mãe com 17 anos, tive 5 filhos. Um já é falecido, morreu na Covid. E tive a penúltima com probleminha no coração. E a última, ela é autista. Não foi fácil ser mãe. Nossa, é uma batalha atrás de batalha, luta atrás de luta, correria atrás de correrias. Hoje eu sou mãe e pai das minhas 2 últimas filhas. Sem a ajuda dos pais dela, criei ela, tanto a mais velha como a mais nova. Mesmo sendo autista, a minha mais nova, eu não desisti, chorei bastante, sofri bastante. Hoje não sofro tanto porque eu entendo um pouco o que é ser autista, que não foi fácil. Mas assim mesmo ainda tem uma boa batalha ainda pela frente. Eu amo meus filhos do fundo do meu coração, amo mesmo, eles são tudo para mim. Eu faço qualquer coisa pelos meus filhos. E também desejo a todas as mães do mundo que são mãe e pai dos seus filhos. Eles são o melhor tesouro da nossa vida. Feliz Dia das Mães para todos. Nossa! Gente, o que foi isso? Como é que a gente continua agora depois de um relato desse? Dona Carmen, muito obrigada por ter compartilhado um pouquinho da sua história tão emocionante e sensível com a gente. A gente agradece profundamente, viu? E agora tem outra mamãe Martinelli também que gostaria de contar um pouquinho de uma história bem bacana pra gente. Ela é a Simone Pereira, ela é gerente de contas da Martinelli Tech. Vamos lá? Em participar dessa homenagem maravilhosa para todas as mães da empresa. Vou contar para vocês uma pequena história de uma aventura que todas nós, como mães, passamos, no dia a dia. Essa emocionante história começa num belo dia, na época que eu era professora particular, e eu fui preparar a aula para as crianças, enquanto os meus 2 pimpolhos estavam brincando no quarto. E achei que ia ter alguns minutos de tranquilidade, de paz para poder preparar a aula. De repente, eu olho, vejo 2 pares de olhos andando pela porta, e eu já imaginei que alguma coisa errada estava acontecendo. Nesse momento, meu instinto de detetive aflorou, levantei e fui atrás dos pequenos. Quando eu cheguei na sala, a minha sala parecia um rio. Crianças foram no banheiro, abriram todas as torneiras, chuveiro, pia, bidê, e ainda tamparam para poder ter mais força de água. Quarto, a sala, os corredores, tudo alagado. Fui procurar por eles, onde eles estavam, debaixo da cama, altas gargalhadas. Eu não sabia se eu brigava, se eu secava o apartamento, e o pior de tudo é que a água correu para o apartamento de baixo. E como explicar para os vizinhos o que havia acontecido? Então é o que eu digo, todos os dias, o dia a dia de mães
é uma aventura. Essa semana eu li uma frase que dizia assim: existem mães que trabalham fora, mães que trabalham em casa, mas não existem mães que não tenham trabalho. Então é isso. Vamos continuar firmes e fortes nessa batalha do dia a dia. E parabéns a todas vocês. Um beijo. Simone, que história foi essa? Olha, eu acho que cada mãe deve ter uma história dessa, assim, terrível para contar, né? Impossível. E você, mamãe de casa ou não, que está assistindo o nosso podcast, conheça mais do Martinelli Now, é o nosso canal no Spotify. Tem vários episódios super incríveis. Tem a última edição do Elas em Cena, tem outros episódios um pouquinho mais institucionais do que esse. Acompanhe em nossas redes sociais, Instagram, LinkedIn e YouTube. Vários conteúdos incríveis assim como esse. Tudo bem? Vamos lá. Simone, agora eu quero saber de você. Tem alguma escolha nessa vida doida de mãe, de conciliar, né? Tem alguma escolha sua que você se orgulha muito? Uma escolha? Isso. Trabalhar. Ah, que incrível. Trabalhar. Eu tenho um orgulho, assim, de ter conseguido manter os pratos, né? E até mesmo, assim, mesmo nessa batalha constante que é, né? Interna, de você não estar em casa, se você está em casa, você não tem uma vida profissional e assim vai. O trabalho, eu acho que dentro da maternidade, né, que é o nosso foco aqui, ele foi uma excelente escolha. As minhas filhas são muito bem criadas, como a Mari falou, né, quando você não tem uma rede de apoio próxima, você paga. Mas para os teus filhos terem conforto, estudo, se desenvolverem, você também precisa ter dinheiro. Com certeza. Né? Você quer um problema, é ter um filho com qualquer tipo de doença em casa, desde uma dor de garganta ou qualquer outra coisa que for, e você não tem condições de pagar um remédio. Né? Você não tem um plano de saúde. Né? Nós temos um excelente plano de saúde. Então, para nós, mães, poder estar bem também. Então, o trabalho, para mim, foi uma grande escolha, assim, continuar trabalhando. Ótima né? resposta. Amei. Mari, para você, o que os seus 3 filhos te ensinaram sobre o que realmente importa? São fases, né? Você não é um ensinamento único, né? Mas o que eu mais aprendi é que o que importa são as lembranças que você constrói com seus filhos. Eu penso que o meu filho, quando ele tiver 61 anos, a minha idade hoje, eu acho que ele não vai lembrar do videogame que eu dei para ele, do Super Mario, do Nintendo, Xbox. Eu acho que ele vai contar para o filho dele, olha, uma vez eu botei o gato dentro do micro-ondas para secar e a mãe chegou. Então, uma vez eu era pequeno e a minha mãe me deu um peteleco porque eu peguei o gato e botei dentro do freezer e ela ouviu o gato miar e não sabia onde era. Ou então da viagem que a gente fez com o Beto Carreiro, da viagem que nós fizemos à Itália, os 3 filhos juntos, para conhecer a família biológica do Adriano lá. Então, eu acho assim que são lembranças, né? O trabalho é excelente, o trabalho te proporciona, né? O dinheiro te proporciona tudo que você precisa, mas se ele não for aplicado, você não constrói lembranças boas, né? Então, eu acho que os meus filhos, para mim, o que mais importa para mim para ele é deixar um legado assim de que você precisa construir lembranças boas junto com teus filhos. Nossa, falou tudo. Giza, com a Valen pequenininha, ela tem 4 anos? 4 Me anos. corrija se eu estiver errada, 4 anos. O que você tenta ensinar para ela assim, ó, naquele dia rápido, na correria, sei que não é fácil. O que você tenta passar de principal para ela? Ela sabe que eu preciso trabalhar, né? Eu já ensinei para ela que eu preciso trabalhar e que eu quero trabalhar, né? Então, isso tanto que ela diz que ela quer ser mamãe, ela quer trabalhar. Ai, que delícia! Eu falei, filha, pode ser dentista, né, médica. Não, eu quero ser mamãe, eu quero trabalhar no escritório, né? O que eu passo para ela é questão, assim, você diz para ela viver o que eu quero que ela viva, assim? Isso!
o que eu passo para ela, assim, de ser amorosa, né? Essa questão ali de trabalho, eu passo para ela que eu preciso trabalhar, né? Ela já se acostumou com isso. E, assim, a culpa a gente sempre carrega. Só que quando eu estou em casa, eu estou sempre 100% com ela. Então, isso ela sabe, que quando eu chegar em casa, a gente vai brincar, sabe? Tem o nosso momento, é como a Maris falou, assim, ela tem brinquedos lá, muito brinquedo, que às vezes ela nem dá importância, mas o que ela quer ali é a minha atenção, a minha presença. Então, às vezes, não basta, assim, eu estar sentada do lado dela e ela brincando, eu com o celular. Ela quer que eu tenha a minha atenção, então eu estou 100% para ela. Tempo de qualidade, né? Tempo de qualidade. Com certeza. É difícil, assim, trabalhar, né? E deixar, né? Não vou dizer que é fácil. Quando tá doentinha, que a gente precisa, né? Deixar. Só que, assim, é como a Simone falou, eu nunca escolhi deixar de lado de trabalhar, sabe? Para ficar com ela, assim, a gente já vai conciliando isso e ela vai aprendendo. Não que a gente não tenha culpa, né? Só que eu acho que como a Maris falou, assim, hoje está mais fácil também, além de ter a rede de apoio, né? A gente trabalha, já tem, assim, consegue colocar numa escola melhor, ela se sente bem indo para a escola, tem os amiguinhos também, como ela não tem irmão, tem os amiguinhos para brincar, sabe? Então, assim, essa questão, eu me dedico muito a ela. A gente, vamos passear, no parquinho a gente senta para brincar, sabe? Então, a minha presença, assim, eu vou trabalhar, mas eu volto e a gente vai ficar junto, sabe? Com certeza, então, porque isso importa muito no final do dia, né? E assim, eu vejo que eu sou o exemplo para ela também, então tudo que eu fizer, ela é uma esponja, assim, ela vai um espelho, pegando, né? Então, assim, pode parecer uma coisa boba, mas eu passo na igreja, eu fiz o sinal da cruz. Aí outro dia eu passei, eu dei uma olhadinha para trás, ela estava fazendo o sinal da cruz. E lá em casa a gente também faz isso. E eu passa em frente e faz. Minha mãe que me ensinou também, viu? E eu fiquei assim, toda boba, assim, orgulhosa, porque daí eu pensei, acho que eu estou fazendo um bom trabalho. Com certeza. Né? Então, assim, nós somos o exemplo para eles. Ela vai olhando o que a gente vai fazendo, vai seguindo, né? Total, muito isso. Zô, e por falar em exemplo, o nome da sua é Hannah, não é? Me corrija se eu estiver errada também. É Hannah. Então, o que você acha que a Hannah falaria sobre a sua jornada como mãe hoje em dia? Essa é difícil, hein? Essa eu peguei aí no coração. Uma autoanálise. Ela é muito difícil, até porque eu vou falar o que eu acho que a Hannah acha. Nunca tivemos essa conversa assim, exatamente nesse nível, né? Mas a Hannah cresceu uma menina tranquila, uma menina madura, com mais maturidade do que as idades que ela tinha ali, né, na adolescência, no início da vida adulta. Então, eu acho que foram bons exemplos. Você perguntou para uma das colegas, para Simone, né, sobre escolhas. E quando eu olho para trás e eu vejo o resultado da criação da minha filha, o resultado da nossa relação hoje, de muita cumplicidade e amizade, eu penso numa escolha, nesse sentido do nosso relacionamento, uma escolha que foi acertada. Hoje, olhando para trás, acho que foi uma escolha acertada, que foi de ter as portas sempre abertas, as portas de casa sempre abertas para as famílias, para os amiguinhos dela, para o pai dela, para o namorado que aqui em casa chegou cedo, e para estar junto com essas pessoas que conviviam com ela e conhecê-las me deixava também mais tranquila, sabendo, né, que eu podia confiar de onde ela estava, com quem ela estava. Essa eu acho que foi uma escolha acertada e que que contribuiu com todo esse, com o nosso relacionamento e com o jeito que a gente foi conduzindo as coisas. Acho que a Hannah não tem queixas. Se ela tiver, provavelmente a gente vai ter essa conversa depois que ela assistir o nosso podcast, né, Roberta?
Mas acho que as coisas foram se organizando e a gente conseguiu fazer uma história bonita. Ai, que Não quero com isso dizer que foi fácil. Vou ficar preocupada né? É que realmente faz tanto tempo e como a gente conversou aqui, a Mari também falou, as recordações que ficam são as melhores, né? Os momentos difíceis já passaram e a gente já resolveu. Que delícia. Se tiver alguma coisa, depois você passa pra gente. A gente vai querer esse feedback, viu? Peguei pesado nessa, né? Meninas, Combinado. agora eu quero fazer uma pergunta um pouquinho mais íntima, igual essa que eu fiz pra Zô. E essa vale para as 4. Vou começar por você, Simone. Ixi. Vamos lá. Se você pudesse voltar no passado, o que você falaria para aquela Simone, mamãe de primeira viagem? Para a mãe. Isso, não é para você, mulher, para pra você mãe, mesma. Para mim mesma. Se você se encontrasse com você agora, lá no início, o que você falaria para você mesma no seu espelho há anos atrás, mamãe de primeira viagem? Eu nunca pensei no que eu falaria. Essa eu fui fundo, hein? Leia mais sobre como cuidar de um bebê, não fique tão desesperada que você vai afogar a sua criança, coisas desse tipo. Não, tô brincando. Eu acho que eu falaria para mim assim, pega leve. Pega leve. Pega leve, não se cobra tanto, né? Seja mais sua amiga, né? Porque tudo é muito difícil. E quando você se cobra demais, você se torna o seu inimigo. Porque você está se cobrando, não é o resto do mundo que está se cobrando. Mas você está cobrando coisas de você que você não pode dar. Então, assim, eu falaria para Simone, ela assim, cara, seja sua amiga de você. Se trate um pouco melhor, se respeite mais, né? Que o resto você vai dar conta. Sim. Né? Aquela menininha lá, sardenta, eu acho que era isso que ela teria escutado de mim. É. Giza, o que você falaria para a Giza do passado? A Giza de hoje falaria para a Giza do passado? Eu diria para não se cobrar tanto, porque eu li esses livros aí da Simone. Que eu não li, né? Que eu não fiz a tarefa, não eu sabia li, que ia mas ser mãe. na hora de praticar não é nada, não é assim, né? Não é literal, não né? É assim. E que são fases, que todas as fases vão passar, e para aproveitar cada fase, e porque passa rápido. Mesmo que a minha filha está fazendo 5 anos, mas eu olho para trás, parece que foi esses dias que ela nasceu. Então, não se cobrar tanto, aproveitar cada fase, sabe? Incrível. Mari, e você, o que você diria para você, mamãe de primeira viagem? Eu volto atrás e lembro do meu desespero, né? Quando eu peguei o Giuseppe com um dia no colo, e eu digo assim, o que eu dou de comer para ele? Meu Deus, o que eu dou? Que leite, que, sabe? Sem preparo algum. Com a Júlia foi a mesma coisa. Meu Deus, eu não tenho essa criança veio com a roupa do corpo. A preocupação, o que eu fiz? Correndo comprar 2, 3 peças de roupa, fralda, porque não tinha nada em casa. E sempre preocupado. Então eu dizia, relaxa, vai com calma, que as coisas tudo vai dar certo. E deu tudo certo. Eles estão aí, sobreviveram. Eles sobreviveram ao leite, que teve que ser trocado 7, 8 vezes, né, até ter um adequado. Sobreviveram a menina usar a roupa do irmão, né, que chegou assim, e a gente trabalhando, né, não tem tempo, né, não tinha quarto, não tinha nada, né, então relaxa, respira, vai dar tudo certo. Vai dar certo, e deu. Zô, o que a mãe de hoje falaria para a mãe de quase 30 e poucos anos atrás? Eu ia falar para uma Zoraia mais nova um pouco, mais nova dos 27 anos, que foi quando eu tive a minha filha. Eu ia incentivar aquela Zoraia jovem, adolescente, a participar mais da maternidade de outras mães. Eu sou a filha mais velha, de 4, eu não tive muito envolvimento com primos, com
com vizinhos, nem com amigas. Eu tive amigas que tiveram filhos antes do que eu, mas não me envolvi muito. E hoje, como eu falei para vocês, que eu acredito nessa aldeia que é necessária para se educar uma criança, eu acho que se eu tivesse me envolvido mais, acompanhado outras maternidades, eu teria levado menos sustos e talvez algumas dificuldades que eu tive teriam sido menores, mais tranquilas, né? Tudo foi muito primeira vez para mim, desde o banho ali, do primeiro banho, e eu não tinha realmente noção dessa lida com uma criança, do dia a dia com uma criança. Sim, tudo se resolve, a gente aprende, eles sobrevivem, mas eu gostaria de ter me envolvido mais. E hoje eu sei que é importante para essa outra mãe também, esse apoio que chega, esse acompanhamento, pegar no colo, me dar aqui, quando aquela criança está chorando, e deixar aquela mãe um pouco mais tranquila, né? E você absorver ali aquele momento, contribuir com aquele momento. Eu me daria esse conselho de participar mais da maternidade de outras mães. Então, eu vou aproveitar e dou para você também, Roberta, que ainda não é mãe, não sei se pretende ser, mas eu acho um caminho bacana. Eu acho que é uma forma de contribuir com essa aldeia de outras mães, e é uma forma de a gente aprender e treinar, e esse treinamento é importante também. Da Zoe é excelente, porque a gente, por exemplo, eu fui mãe jovem demais, os teus amigos todos somem, todo mundo some, você fica sozinho. Em contrapartida, por exemplo, eu vou usar um exemplo de uma das meninas que trabalha comigo, a Mayara, que é o nosso RH. Ela fala que depois do parto, né, depois passou aquele período ali que ela teve o bebê, você sente um vazio. Por exemplo, a Mayara sempre trabalhou. De repente está você, o bebê, aquele monte de fralda, roupinha, tudo bem, tu tem uma cabecinha cheirosa ali, né, para teu bebezinho quente no teu colo, mas tu não tem o resto do teu mundo. Tu tem que criar um mundo novo com aquela criança. E daí você se sente solitário. E eu entendi o que a Zoe quis falar, porque eu acho que nessa aldeia tem uma rede de apoio que ela é a principal, que é a gente olhar a mãe, sim, entendeu? Abraçar aquela mãe. Independente se você tem mãe, se sabe assim, às vezes tu não tem jeito, você não consegue se aproximar muito, mas vale o carinho no trabalho, como assim, às vezes as pessoas não dizem para uma mãe assim, e aí, como é que tu tá? Giza, tu teve filho faz 4 anos, quantos dos teus amigos de trabalho, antes de te cobrar alguma coisa, te perguntaram como é que você está? Aproveitando, no final do ano a gente teve um evento de criança no Natal. Foi. E tinha uma colega do trabalho lá, uma auditora, com o filhinho dela, e brincando lá e tal. Eu falei, oi, tudo bem? E aí, ai, Gi, daí ela tava assim, porque tava muito puxado, né, a maternidade, o trabalho, sim, e assim, a gente sabe que é auditor, né, essa vida de auditor é mais corrido, né? A nossa também mas a gente fica no escritório, então a gente tem, né, mais tranquilo a nossa, né, flexibilidade. E elas não, então assim, eu falei, tá tudo bem? Aí o olho encheu de lágrimas, eu falei, quer um abraço? Eu já abracei ela. E aí ela começou a chorar. E aí se abraça já era. Abraçou. E era isso que ela precisava, ela só precisava de um abraço. Isso, de outra mãe que entende. É isso que eu ia dizer. A gente entende quando é mãe, né? Muito mais. A gente consegue entender muito mais porque, de alguma forma, a gente já passou. É a mesma coisa quando, às vezes, cai programações, né? Tu olha e diz assim, poxa, mas ela vai deixar o bebezinho em casa. E a gente sabe, acho que todos vocês concordam comigo, é a gente dobrar a esquina, o filho fica doente. Parece que o filho sente o cheiro que a gente... Pode ser para trabalho, tu pode fazer uma viagem de férias, sei lá, tu pode, sabe, eu vou descansar um pouquinho, tu descansou, o filho é pronta, enche o apartamento. Então a criança, ela sempre vai dar um jeito de fazer isso. E na auditoria, e daí assim, eu vou puxar um pouco a sardinha aí para as auditoras, elas têm uma carga de viajar, gente. Tem. Né? Nós ainda estamos no escritório, nós temos um respaldo diferente. Eu cansei de ligar para os meus diretores e dizer assim, ó, me chamaram na escola, tá com muita febre, eu tô saindo. Agora, como é que tu tá num cliente e tu fala pro cliente, peraí, eu vou parar aqui o teu trabalho e você correndo para ir na escola buscar o meu filho porque, sei lá, arranhou o pé.
Então, assim, existe uma dificuldade maior, existe a questão da viagem. Então, quando elas chegam pra gente, principalmente quando as crianças são pequenininhas, é isso, elas só querem um abraço. Na verdade, elas não estão reclamando de nada. Elas só querem um desabafo, carinho, ser acolhida. Né? E a gente entende quando é mãe, né? E no outro dia encontrei ela de novo no escritório, até tinha um outro evento lá, acho que era treinamento, alguma coisinha, a gente estava no café. Sim. E aí eu falei com ela, tá tudo bem? Tá tudo bem. E aí, já passou, então a gente entende que é... Então, assim, ela não estava reclamando, ela precisava só de um abraço. Um abraço de acolhimento de outra mãe. E passou, era um momento assim, né? Um beijo, Eliane. Eu vou dar um beijo pra ela, né? É uma querida. Claro. É uma querida. De casa ela está recebendo o seu super abraço. O seu não, o nosso, né, meninas? Que delícia. Agora, vamos lá. Eu vou jogar uma ideia para vocês, uma sugestão, e vocês vão me responder com uma única palavra. Eu sei que é difícil, que mamãe gosta de falar, mulheres gostam de falar, mas eu quero assim, ó, um papum, um bate-bola. Pode ser? Para as 4. Tá? Simone, ser mãe é... resiliência. Uau! Total. Giza, o maior desafio da rotina é... Prioridades. Uau! Boa também. Zô, o que te move todos os dias? A evolução. A evolução da gente. Olha quanta coisa a gente contou aqui que evoluiu no mundo e nas relações, né? Eu sou encantada pela evolução. Boa. Mari, o que você deseja deixar como legado para os 3? Olha, vamos lá. Eu acho que a cultura da família Martinelli é muito boa, né? O relacionamento fraternal, né? Então, acredito que isso, se eu conseguir, o meu caso é um pouco diferente, né? Então, a genética toda é diferente, então se eu conseguir colocar neles um pouco do amor fraternal que existe na minha família, né? Entre a minha mãe e meus irmãos, eu acho que eu já serei bastante realizada com isso. Boa. Simone, uma palavra que define a sua força como mãe. Amor. Ai, que delícia. Giza, o que a maternidade te ensinou? Empatia. Zô, um sentimento que define a sua história. Eu vou ter que copiar a Simone, é amor mesmo. Muito amor. Essa eu vou deixar repetir porque é unânime, né? Não tem como. Mãe é amor, né? Mãe é amor. Mari, uma palavra que representa a sua família. Eu acho que eu vou ter que ser o terceiro a repetir, né? Eu acho que a minha família tem muito amor, sabe? Tem. Muito amor. Tem como? A família deles tem. Tem, né? A família não tem como deixar o amor de fora, gente. Essa eu vou liberar para repetir porque não tem como. Meninas, e agora? Está chegando ao final. Infelizmente, nosso papo delicioso Dia das Mães. Mas eu também queria deixar um espaço muito especial para vocês mandarem uma mensagem para as mamães que estão de casa nos assistindo nesse domingo delicioso, Dia das Mães, antes de sair o almoço, que a gente sabe que todos os filhos estão esperando esse momento também. Si, deixa um recadinho para as mamães de casa, vai. Bom, o recado vai bem especial para as meninas, tá? Do escritório, para as mamães aí de todas as nossas filiais, né? Eu não vou citar nome de todas, né, para não deixar ninguém de fora, mas eu queria passar para vocês todo aquele carinho e todo esse cuidado que muitas vezes a gente tenta ter lá no escritório, né, tanto ali no nosso setor administrativo, quanto lá na contabilidade, no financeiro, e todas vocês, né, esse carinho em pensar nos filhos de vocês e na qualidade de vocês dentro do escritório, então, dentro da empresa, tentar gerar um conforto para que todo mundo consiga seguir com o papel de mãe, com o papel da profissional. Um abraço grande, tá? Meu colinho aqui é de vocês. Feliz Dia das Mães. Giza, fique à vontade. Quero desejar um feliz Dia das Mães para minha mãe, né? Que está sempre me ajudando, né? Sempre comigo, que me ajuda muito desde sempre. Para todas as meninas da Martinelli, para as amigas, né?
Dizer que assim também, naquele dia difícil, às vezes que é mais difícil, que lembrar que tem um ser humaninho, né, esperando por vocês em casa. E isso é o presente de Deus, o melhor presente assim que a gente tem na vida, né? Zoa, esse espaço é todo seu, vai. Roberta, eu vou subverter o chamado para esse nosso encontro que você construiu tão bem, né, com tanta propriedade aqui, uma frase de chamamento que dizia assim: cada mãe carrega uma história única. E eu queria subverter esse título e também lembrar a todas nós mães, e principalmente as mães novatas e as garotas que pretendem ainda ser mães, que a gente também carrega outras histórias. A gente carrega as histórias das mães que vieram antes da gente, principalmente na nossa família, e as mães do nosso convívio. E o mundo mudou muito. A gente precisa hoje entender o que continua fazendo sentido, o que faz sentido para nós, para a nossa família, o nosso núcleo familiar, o que faz sentido para o tempo em que a gente vive, e talvez por isso a gente se cobre tanto, porque a gente carrega essas histórias passadas de grandes mulheres, de grandes mães, e às vezes tenta fazer igual, às vezes tenta fazer melhor, e de repente isso não cabe mais. Então eu também queria subverter ali e deixar essa sugestão de que a gente continue perpetuando ambições e padrões que façam sentido hoje, e a gente deixe na história do passado com reverência e com homenagem, porque foram outros tempos, e tempos muito mais difíceis do que os nossos, mas que a gente deixe no passado o que não couber mais. E também aproveito e desejo ali um feliz Dia das Mães para todas as colegas, e eu vou tomar liberdade de agradecer a todas, na representação da Simone, dizer para a Simone que eu cheguei há muito pouco tempo na Martinelli, mas eu senti desde o ano passado, e principalmente na festa de Natal, esse carinho e esse cuidado que ela tem por todos. A gente comentava ali no nosso pequeno grupo, a Simone não parou no evento, a Simone cuidou de tudo e de detalhes que ninguém imaginaria, ninguém pensaria esperar e encontrar ali no evento. Então, Simone, realmente você é esse colo, e é de verdade, mesmo quem trabalha longe como eu, remotamente, a gente sente. E sente porque é de verdade, né? Então, agradecer a todas e na tua representação, te desejar um feliz Dia das Mães e da avó também. Com certeza, isso é verdade. Obrigada. Mari, esse espaço é todo seu. Bem, para nós que somos mães e avós, no nosso caso, meu e da Simone, a gente sabe que o Dia das Mães são todos os dias, né? Qual é o dia que você fica sem ouvir mãe, mãe, mãe? Então, todo dia é Dia das Mães. Mas, em especial, nesse segundo domingo de maio, deixar um grande abraço para minha mãe, né? Que representa todas as mães da minha família. E com 11 filhos, né? E numa época tão difícil, né? Minha mãe vai fazer 99 anos e ainda está ali, né? Aconselhando, e o filho da mãe, a gente brinca, né? O filho da mãe mais velho já vai fazer 80 anos e a mais jovem tem 58. Então, você imagina o caminhão de velho que é a nossa família. E também, assim, para minha filha e minha nora, que elas são mães muito melhores do que eu fui, elas têm entendimento melhor, elas evoluíram muito mais do que eu evoluí, elas tiveram tempo para se preparar para ser mãe, elas tiveram condições de fazer planejamento, né, coisas que eu não tive tempo de fazer, e deixar um abraço especial para todas as mulheres que são mães, porque nem toda mulher consegue ser mãe. Ser mãe é um dom, ser mãe é ser paciente, é ser resiliente, é ter tudo e mais um pouco
para oferecer para o seu filho. Ser mãe é doação. Então, espero assim que nesse domingo, que todas as mulheres que tenham filhos, né, que lembrem de, pelo menos nesse dia, né, deveria ser todos os dias, né, dar um abraço, um grande beijo na sua mãe, rezar pela sua mãe e dizer Feliz Dia das Mães e eu te amo muito. Mari, muito obrigada pela sua mensagem. Eu tenho certeza que as meninas de casa amaram os recadinhos especiais de vocês, viu? Foi muito bacana. Eu aproveito para agradecer cada uma de vocês que disponibilizaram os seus tempos para contar as suas histórias incríveis, histórias sensíveis, de amor, abrir um pouquinho da intimidade de vocês. É tão gostoso. Eu acho que ser mãe é isso, né? É contar um pouquinho de si, é doar um pouquinho de si. E a gente espera que esse momento de agora tenha sido um abraço gostoso, entre mães. Essa eu vou me tirar do meio. Entre mães, porque mãe é acolhimento, ser mãe é isso, né? Coração de mãe sempre cabe mais um. A gente está falando do amor mais puro e genuíno que existe, não é mesmo? Eu quero deixar um abraço especial aqui para todas as mamães de casa que estão nos assistindo, as mães de diferentes perfis, como nós vimos aqui, mães, avós, mamães que ainda não são mamães, que, assim como nós falamos aqui também, optaram pela carreira, né? Aquelas mamães que ainda não receberam o positivo, mas ele está vindo, né? Assim, mamães de todos os gêneros, de todos os perfis, tá? Esse momento aqui foi feito especialmente para você. Essa foi uma homenagem especial da Martinelli Editores para todas as mamães. Um espaço dedicado a vocês, com muito amor, feito com muito amor e carinho, especialmente para vocês. Sintam-se homenageadas de casa. Esse foi mais um episódio do Martinelli Now, edição Elas em Cena, especial Dia das Mães. Feliz Dia das Mães! Feliz Dia das Mães!